Então, para dialogar sobre esse assunto, eu convidei, para nossa alegria, minha alegria, ela topou estar aqui com a gente hoje, a Lenir Santos. A Lenir Santos, ela é uma das que participou da criação do SUS em 1988, é doutora em saúde coletiva pela Unicamp, é professora colaboradora também da Unicamp e é um tema da vida dela. Então ela é conferencista, palestrante, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, sobre direito público sanitário, gestão do SUS, aspectos jurídicos da saúde pública e todos os temas que envolvem direito à saúde. E ela topou vir aqui, fiquei bastante feliz. Muito bem-vinda, Lenir, tudo bem? Tudo bem, bom dia. É um prazer grande estar aqui, obrigado pelo convite. E é um Legal. tema realmente muito relevante. Você... da saúde. Obrigado demais. Me impressionou demais um artigo seu do ano, faz um ano, inclusive, desse artigo, seu publicado lá no Consultor Jurídico, em que você meio que antecipou o processo que a gente está vendo hoje, né? Em que você, neste artigo de fevereiro de 2024, né? Mais de um ano já, o título do artigo é Participação Privada no SUS chega a 85% em alguns serviços. E neste artigo, como eu disse, me impressionou demais, você traz as evidências e a sua preocupação com esse avanço do setor privado no SUS. O que tem acontecido? Conta para nós desse processo, né? Você faz lá em fevereiro de 2024, mas hoje, um ano depois, já temos até o que vem acontecendo nessa primeira metade aí de Lula 3 também, em relação a esse tema. Fala para nós, por favor, Lenir. Então, Mauro, essa questão do setor privado no SUS não é uma questão nova, porque a própria Constituição previu. Lá em 88, ela já previu que o setor privado poderia participar complementarmente do SUS. E por que ela fez essa previsão? Porque o INAMPS teria que ir para dentro do SUS, que ele era da Previdência, a gente tinha uma segmentação de saúde e de previdência, a saúde era segmentada, né? Uma parte dela estava no Ministério da Saúde, que eram os serviços preventivos, e a outra parte que eram os serviços de recuperação de saúde, ou curativos, ou assistenciais, que estava no INAMPS, que fazia parte, era uma autarquia vinculada à Previdência Social. E também só era para quem fosse beneficiário do regime geral de Previdência Social. Né? Então, e, na época, 70% dos serviços do INAMPS eram prestados pelo setor privado contratado. O INAMPS só tinha 30% de serviços próprios. Então, não tinha outra saída, realmente, de que não houvesse essa previsão, porque jamais o poder público iria, né, ter 70% que ele não tinha, que faltava a ele dos serviços. E em 90, que nós tivemos a Lei 8080, ela regulamentou essa previsão constitucional da participação complementar do setor privado no SUS, dizendo que quando houvesse insuficiência de serviços públicos, então poderia ser contratado serviços privados com preferência para as entidades sem fins lucrativos. Então, era só quando houvesse insuficiência. A insuficiência, então, ele pode recorrer ao setor privado para poder contratar. Ocorre que em 94, 95, é governo Fernando Henrique, daí nós tivemos aquele que era do Bresser, aquele plano que ele fez, aquele programa, e daí que criou as OSs, então, que poderia, então, ter parcerias, daí ele está falando em parcerias, a Constituição fala em complementariedade, quando faltar ao setor... Então, já dão um passo à frente, né? Já não é mais complementariedade, é parceria. Complementariedade é porque está faltando no público e eu vou lá, então trago... Parceria já é outra história, né? Exato.
Daí Agora, é surge só uma parceria. coisinha, Lenir, desculpa, para quem não sabe, OS é Organização Social, Exato. é um nome que disfarça, na verdade, empresas que estão por trás dessas OS, né? Hoje, Na na maior parte do país. realidade, o que diz a legislação, que saiu na época uma lei, é que as entidades privadas sem finalidades lucrativas, elas poderiam, né, serem qualificadas, é um título, como organizações sociais. E qualificadas como organizações sociais poderiam fazer parceria com o setor público para as áreas sociais, que era saúde, educação, meio ambiente, ciência e tecnologia. Então, é uma qualificação, não é um modelo próprio de pessoa jurídica. Pessoas jurídicas que já existam, né, que já na época, acho que a lei falava 2 anos, 3 anos de existência, elas poderiam receber essa qualificação se atendesse aquilo que a lei disciplina. Então, organização social é isso. Nós tivemos daí estados e municípios criando as suas leis, a primeira, que estadual foi a de São Paulo, e que mudou muito o modelo. Pode qualificar, mas alterou bastante o modelo em relação ao federal. E eu acho que para pior. O federal é melhorzinha, porque a gente chama que essa parceria do federal, que é a organização social, ela é quase uma cogestão, porque ela prevê, né, servidores, autoridades públicas, servidores públicos federais dentro do Conselho de Administração. E o próprio Estado de São Paulo não prevê ninguém. Então, ele tira... Mais um passo, né? Sai da complementaridade para parceria, para presença uma parceria do que a gente setor pode público. chamar de uma cogestão, porque os dois, digamos, o ente público e o ente privado estão juntos no Conselho de Administração e já vai para um modelo onde exclui representantes da entidade pública, que é parceira, e só põe o privado, né? E daí isso espalhou pelo Brasil, nós temos, daí cada um tem uma lei, e tem uma decisão bem recente, acho que é 2023, do Fachin, de uma situação, eu acho que foi de Goiás, se eu não estou enganada, eu não tenho certeza, que fez um questionamento se a lei federal tem que ser cumprida pelos estados e municípios. Seria uma lei básica, de diretrizes, de normas gerais. Quando você tem que observar no estado e no município. E o Fachin disse que sim. Então, nós estamos aí no impasse, porque os modelos existentes não seguem a lei federal. E o Fachin determinou que tem que seguir a lei federal, porque ela é uma lei de normas gerais, lei de diretrizes gerais. Isso ainda não foi resolvido, mas está a decisão já publicada. Então, nós temos daí o regime, eu sempre separo e falo, existe um regime da complementariedade que a lei falou, que é quando há ausência de serviço, há insuficiência, e existe uma lei das parcerias, que é a da OS, né, que, na realidade, foi tomando conta, e hoje o que a gente mais tem é organização social e menos tem complementariedade. Perfeito. Leni, perguntas aqui para você. O Júlio César Beraldi diz assim: Lenir, eu uso o SUS e percebi que os médicos terceirizados das UBSs, né, perderam a autonomia de prescrever exames especialistas. É consequência dessa privatização? E o que podemos fazer nos conselhos? E ele complementa aqui. Lenir, o que podemos fazer nos conselhos municipais de saúde para enfrentar a privatização? Acho que ali é a nossa única chance. Então, se a UBS está, digamos, foi passada para uma OS, pode ser que a OS faça restrições exatamente para poder ter mais recursos. Né? Porque, na realidade... É a lógica privada, né? É a lógica do plano de saúde. Administra, né, a escassez, porque o SUS
gasta R$ 4, os 3 entes juntos, por dia, por pessoa, que é totalmente absurdo se você comparar com quanto gasta o privado nos planos de saúde. R$ 4 por pessoa por dia nos 3 entes gastos SUS Os hoje? 3 juntos, somados. Nossa Senhora. Dá vamos dizer, vai dar 1.500, 1.600 por ano por pessoa, per capita, o que é absolutamente insuficiente, quando o privado deve gastar 4, 2, 3 vezes mais. Então, o recurso do SUS é insuficiente, daí até a OS também acaba gerindo escassez. Todo mundo daí está, porque o valor total do SUS, que hoje, no federal, eu acho que previsto para 2025 é mais ou menos 231 bilhões, é absolutamente insuficiente para poder sustentar um sistema para toda a população, com toda a complexidade que ele tem, né? Ele faz desde a vacina, né? Faz a vigilância, até transplante, quer dizer, o recurso é insuficiente. Então, pode ser isso, e o grande problema é que a UBS é atenção primária. Eu até escrevi um artigo recente, deve ter 2 anos, que eu entendo que a atenção primária não pode ser, em hipótese alguma, privatizada. Porque ela é porta de entrada do SUS, ela tem poderes estratégicos de Estado, isso não pode passar. Mas, se você olhar o município de São Paulo, que é enorme, quase toda a atenção primária está privatizada. E outro dia saiu um artigo na Folha de que o Einstein e o Sírio gerem mais leitos do Sistema Único de Saúde do que o deles próprios. Nossa. Então, é muito crescente. E acaba que fica refém. Hoje, digamos, se você quiser fazer qualquer tipo de pressão com o OS para alguma coisa que você quer melhorar, como isso que o nosso ouvinte aí fez a pergunta, o Estado está na mão de OS. Porque se a OS chegar e falar, não, nós vamos sair, não tem serviço. Porque o serviço foi tudo para a OS que tem pessoal, a OS que ficou com toda a gestão, e se eles saem, realmente criaria uma crise enorme. Eu acho que o grande problema que eles podem discutir no Conselho é qual o limite da complementaridade, qual o limite das parcerias. Sim. Tem que ter um limite. Eu acho que um pouco você pode ter, que a própria Constituição previu, mas é para sanar insuficiências. Mas nós vamos deixar a insuficiência ser 100%. Eu quero saudar o Marlon, que chega aqui como novo... A Marion, na verdade, chega aqui como nova membro aqui do canal, e te colocar mais uma questão do CIL. OS recebem benefícios fiscais nessas parcerias? E as entidades não lucrativas? O quanto essas iniciativas são engodos? Prazer em lhe conhecer, Lenir. Olha, elas recebem os mesmos benefícios fiscais que todas as entidades sem finalidades lucrativas recebem, e que está prevista na própria Constituição, é igual. A OS não se diferencia e tem um benefício maior. Ela é igual, porque, na realidade, a pessoa jurídica é uma pessoa jurídica sem finalidades lucrativas que recebe uma qualificação de OS. Então, ela vai ter, digamos, acho que é o artigo 150 da Constituição, que dá benefício para as entidades sem finalidades lucrativas. É igual. Agora, Lenir, você, naquele seu artigo de 1 ano atrás, você fala que há serviços no SUS em que já chega a 85% a participação privada. É isso? Sim. São os de atenção de médio e alto custo. Chega a 85%. Isso foi dado que eu, na época, levantei no Ministério da Saúde. 85%. 85% está na mão do privado, maioria sem finalidades lucrativas, e hoje, provavelmente, na mão de OS. Perfeito.
Ô, Lenir, diz uma coisa. O grande tema no Ministério da Saúde nesse momento é este programa aí do Mais Especialistas, né? Para o tema dos exames e das cirurgias, que, em tese, levou à queda da ministra Nízia, sob a alegação de que ela não estava tocando o programa, de que estava muito devagar. O ministro Padilha entrou e o primeiro anúncio dele em relação a esse programa é a abertura do espaço para o setor privado, né, para a participação do setor privado para tentar reduzir as filas. Soube-se depois que um dos motivos da queda da Anísia foi a oposição dela a essa abertura, que o que ela estava defendendo era que o governo investisse no setor público para fazer a fila andar. De que você tem, inclusive, você tem hoje hospitais, você tem com capacidade ociosa, hospitais públicos com capacidade ociosa, e que haveria condição de realizar investimento na estrutura pública. Como é que você vê esse embate no interior do governo e essa solução? Olha, eu acho que fila sempre teve no SUS e tem em todos os sistemas públicos. Você vai na Inglaterra, tem fila, e vai na Espanha, tem fila, então fila existe. O problema é você ter fila onde as pessoas não conseguem atender em tempo oportuno um câncer ou qualquer outra doença que você precisa de um atendimento mais breve, mais urgente. Então, fila sempre teve. O que agravou a questão da fila foi a pandemia, porque as pessoas daí continuaram tendo as suas doenças e não puderam daí ter o atendimento, porque o SUS ficou voltado para resolver, tá certo, a questão da pandemia. Então, realmente agravou muito, e a fila, então, aumentou muito, porque ela não conseguiu, com todos os problemas que tinha, mas ela andava daí um pouco mais rápido. Então, realmente, eu acho que o governo teria que fazer alguma coisa para poder resolver essa questão que foi criada nos 2 anos da pandemia. E daí falar, vai resolver com parcerias, as parcerias já existem, já tem 85% exatamente são especialidades, né, de médio e alto custo. Então, esse nível de 85% já acontece exatamente nesse segmento, de médio e alto. Sim, nesse segmento. Então, precisa colocar mais dinheiro, que devem estar colocando, tá certo? Porque para fazer mais especialidade precisaria de mais recursos, e, de fato, não tem serviço público capaz de dar conta para poder resolver essa fila que cresceu muito nesses 2 anos. Daí eu entendo que em situações, vamos falar que são situações emergentes, situações diferenciadas, né? Você tem fila, mas a fila nunca foi tão grande como está agora, que você possa realmente buscar todos os meios para resolver, porque você não vai crescer os serviços públicos, construir coisas, comprar equipamentos para poder resolver uma coisa que já é urgente. E no serviço público tudo é mais demorado, porque tem licitação, tem uma burocracia realmente. Então, eu não vejo que isso seja um problema de falar que vai buscar parceria. Aliás, até falo, as parcerias já existem, né? E já está em 85%. E só que essa fila cresceu realmente e precisa dar conta. Eu daí não sou contrária, nesse momento de emergência, de você falar, por 2 anos nós vamos diminuir a fila, ou para voltar ao que era, ou vamos diminuir para nem ser o que era, e você daí usar todos os meios possíveis, eu acho que deve fazer, porque não vai fazer aumentando no público. Porque você construir, você comprar equipamento no público é muito devagar. Mas a questão é que a urgência pode virar cotidiano, né? Então, daqui a um tempinho, aquilo que entrou como urgência passa a ser o cotidiano, que é o que a gente tem visto, né? O que precisa daí, exatamente, ter as medidas. Por quanto tempo, como nós vamos fazer, e daí dentro do programa que eles criaram, mais especialidades,
eles precisam daí, de fato, ter um prazo. Nós vamos fazer por 2 anos. Em 2 anos, nós vamos diminuir a fila no mínimo para chegar ao que era antes da pandemia. E, paralelamente, Minimamente, teria que ou estar para realmente crescendo. conseguir melhorar a fila. Sim. E, paralelamente, você teria que estar investindo no setor público para daqui a esse Sim, com tempo certeza. você botar a iniciativa privada para fora e o setor público fortalecido. Mas não é o que tem acontecido, ao contrário, E para Lenir. você diminuir a fila, não é para voltar a fila o que era 2 anos atrás, para você ter menos fila. Né? Sim. Agora, Lenir, isso acontece num momento em que o governo tem reiteradamente tomado iniciativas e indicado que deseja romper com o piso constitucional da saúde. Então, aquilo que é emergência vai virar entrega para o setor privado, Lenir, porque se você falou, né? Se a situação já é crítica do jeito que é, com a taxa de investimento do SUS no setor público, com os atuais recursos que são garantidos pela Constituição, se, como o governo está dizendo, né, romper com esse piso constitucional, aí é um desastre, né? Então, eu acredito que isso daí arrefeceu. Foi quando eu estava discutindo aquele arcabouço fiscal, aquela coisa toda lá, o Ministério da Fazenda, falando que diminuiu o piso. Acho até que quem segurou foi o Lula, porque ele sempre batia contra que não queria mexer A Simone Tebet diz no que ano piso que da vem saúde. volta, né? Agora, tem uma coisa: se mexer no piso, não vai ter dinheiro nem para pagar o privado. O dinheiro é tão curto, o dinheiro é tão insuficiente que até o privado vai embora, porque não vai ter recurso. Entendi. Mexer no piso não vai ter recurso para ninguém. Não vai. Entendi. Porque Perguntas ele é para muito você. insuficiente. Perguntas para você. Júnior Almeida. Lenir, poderia falar sobre a tentativa de criar um plano de saúde barato, com quase nenhuma cobertura? Estão falando desse plano aí de R$ 100, né? É para tirar, tá na ANS para exame, né? É para tirar mais pessoas do SUS também? Eu sou absolutamente contra esses planos que ele chama plano barato, plano popular, porque, na realidade, você vai atender. O que com R$ 100 você vai atender? Você só vai atender consultas ambulatoriais. E vai cair o resto no SUS, igual. Uhum. Eu sou absolutamente contra. Não vejo que seja uma saída nem uma solução, eu vejo que seja um problema. Perfeito, está aí. Outra questão para você. O Júlio César Beraldi, ele tem tematizado bastante aqui no Diálogo, ele é um usuário do SUS, né, lá em São José. Ele diz assim: Lenir, você tem ciência de alguma auditoria TCU nas OSs? Olha, eu não assim em detalhes, mas tem tido. Inclusive no estado de São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado está sempre olhando organizações sociais. Eu acho que quem está muito em cima de organização social é a Auditoria Federal, como que chama? CGU. CGU. A CGU e em Goiás mesmo teve um grande levantamento e várias OS tiveram que sair do governo. Então, tem tido, não sei se o quanto é necessário, mas tem tido. Perfeito. Legal. Olha, tem mais questões aqui para você. E depois tem uma questão até pessoal, essas coisas do mundo da internet. Muito interessante, mas eu chego nela daqui a pouquinho. A primeira, ou tem duas questões que no mesmo sentido, né? O Júlio César Beral diz assim: Lenir, mas o governo não poderia comprar esses hospitais particulares e estatizá-los? E que é um caminho que o CIO aponta aqui também. A única solução mais lógica seria comprar esse contingente de trabalhadores e de estrutura do setor privado, né, em corpo, para integrá-los ao serviço público, garantindo que a elite vai ter que obrigatoriamente vender ou vamos tomar. Como é que você vê esse caminho aí da encampação ou estatização? Eu acho que não teria recurso suficiente para fazer isso. O que eu acho é que tem que parar, que já seria o meio do caminho,
parar de entregar o público, porque a OS você entrega o público para o privado. É diferente da complementariedade. Na complementariedade, eu vou lá e compro o serviço de um hospital privado. Compro X leito, compro X hemodiálise, essa coisa. Na OS, não. Eu pego o meu próprio e dou para a OS administrar ou gerir. Então, se a gente conseguir parar de fazer isso, já é meio caminho andado. Então, nós temos que primeiro parar de passar o público para o privado estar fazendo a gestão, principalmente a atenção primária, que eu acho um absurdo, eu acho que, inclusive, é uma ilegalidade. Isso eu acho que já é um caminho excelente, porque e depois ir diminuindo essa gestão de público pelo OS. Parar de fazer e depois ir diminuindo. Legal. Ou seja, fazer um caminho de retomada para o setor público da saúde. Perfeito. Exatamente. Tânia Blanco, se a gente perder o SUS, a gente fica sem nada. É barbárie, né? Barbárie, o que vai fazer? É a barbárie. É a barbárie. É a mesma coisa, Lenir, na área da Previdência, né? A lógica é uma lógica de barbárie, né? Você vai cada vez construindo a aposentadoria das pessoas, você vai fazer. Você vai construindo cada vez mais dificuldade para as pessoas acessarem a Previdência através dessas reformas, né? Teve a do Temer, a Simone Tebet está sinalizando outra aí na frente. Você vai botando elas para fora. Aí você cria o BPC, que é bem menos custoso, entre aspas, para o Estado. Então você empurra as pessoas do sistema de Previdência para o BPC. E aí o passo seguinte é cortar o BPC. Né? É a barbárie, né? Barbárie. Porque isso que foram os grandes avanços da Constituição de 88, né? Foi toda essa parte de direitos sociais. E que nós não podemos perder em hipótese alguma. Lenir, tem uma questão pessoal aqui, da Ana. Ah, não, desculpa. Não era para você, não, era para o Leandro. Perdão. Eu queria trazer uma questão ficando no tema, mas mudando de assunto, que é assim, você é vice-presidente da Fundação Síndrome de Down, sim, com sede em Campinas, você foi idealizadora e instituidora, né? Eu tenho uma filha com síndrome de Down. Isso, e é presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, com sede em Brasília. Agora como é que sou vice-presidente da Federação Ibero-Americana de Síndrome de Down. Tá. Fala dessa sua jornada aí, Lenir, e desse tema. Essa é uma segunda jornada. Então, tem a do SUS, que veio por meio do próprio trabalho, porque eu era procuradora da Unicamp, me aposentei, mas ainda como procuradora da Unicamp, tinha 30 e poucos anos, tinha uma filhinha, eu tenho 3 filhas e tinha uma bem pequena, uns 3 anos, e eu fui cedida, né, para a Procuradoria da Secretaria de Estado da Saúde, que o nosso reitor tinha ido ser secretário e convidou algumas pessoas e me convidou. Foi quando eu tomei, isso é anos 80, final dos anos 80, quando eu tomei contato com a área da saúde. E daí acabei me especializando, fiz o curso de especialização em Direito Sanitário na USP, depois fiz doutorado na Unicamp, e daí acabei entrando nessa área aí da saúde. Isso, então, é um lado mais profissional, porque, como procuradora da Unicamp, eu fui cedida e fui tocando essa coisa. Trabalhei no Ministério da Saúde, fui secretária lá de Gestão Estratégica e Participativa, e, no paralelo, que eu morava no Rio, tive uma filha lá no Rio com síndrome de Down, eu vim para Campinas, então, enquanto isso estava acontecendo, eu, com uma filha pequena, a minha filha, quando eu vim do Rio para cá, ela devia ter um ano e pouco, eu fui atrás de algum serviço para atendê-la e não fiquei satisfeita com o que tinha. Daí fui atrás de procurar algumas pessoas que tivessem filha pequena, como era a minha, para a gente montar, e a gente começou numa garagem, com 3 crianças a fazer, contratando um profissional, a gente rachava as despesas, e assim foi indo. Hoje nós temos a Fundação Síndrome de Down, que tem 300 pessoas com síndrome de Down, mais umas 100 famílias. Então, essa é outra jornada aí, que segue também
junto com a questão da saúde. A Legal. saúde ficou mais intensa porque juntou com o meu próprio trabalho, né? Sim, legal. Tá bom, Lenir, prazer grande te conhecer, viu? Prazer. Obrigado por ter aceito o convite para vir falar com a gente sobre um tema tão crucial quanto o tema da saúde pública e do SUS, né? Talvez um dos maiores patrimônios do povo brasileiro, né? Uma referência mundial, né, Lenir? Com a IA, temos outra jornada aí. Como é que é? Eu estou dizendo, agora o SUS, com a saúde digital e com a inteligência artificial, vai abrir uma outra porta. E precisa também de dinheiro, né? É verdade. Tá bom. Obrigado, Lenir. É um prazer enorme, é um prazer grande. Gostei muito mesmo, tá? Bom 1º de maio para ti, até a próxima vez. Legal. Então,